Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos aí estejam bem. Quem tá falando é a Simone Felic e seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou mostrar para vocês as plantinhas vermelhas que eu tenho aqui no meu cantinho, que eu estou completamente apaixonada. Não tem como não se apaixonar por essas meninas, né? E às vezes tem alguns detalhes que nos chamam tanto a atenção, como essa menina aqui, ó, que tá super estressada por causa do substrato que tá seco, que a mamãe aqui tem que fazer a rega. Então essa é a primeira plantinha aqui que eu vou estar mostrando para vocês, com uma coloração incrível, vermelha, meio pink, né? Ah, mas tá valendo, não tá? Muito linda, né? Essa daqui é a Echeveria pulvinata, linda, linda, tá aqui do lado da Acaulis, maravilhosa, numa coloração incrível, e mamãe depois vai fazer uma rega, linda, né? Outra plantinha vermelha incrível é a Ranaicada, que fizemos o replante junto, se eu não me engano, ou eu mostrei ela depois de replantada. Ah, eu não tô lembrada, mas a gente fez eu mostrei para vocês, dei dicas para vocês dela. Então é uma planta linda, 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 vermelha, incrível, que tira suspiros da gente, né? Outra plantinha que está se recuperando agora e que tem esse verso vermelho incrível, olha só. Tá ou não tá lindo esse verso aqui? Aqui ela é toda verdinha, tá se recuperando, é a Peperomia rubella. Incrível, uma planta assim que deu cochonilha, agora ela está se recuperando. Tive que fazer a aplicação de inseticida para poder matar as cochonilhas, porque não era aquelas cochonilhas fácil assim que a gente aperta e acaba matando o bichinho. Era daquela cochonilha de carapaça, bem danada. Então quem olha de cima assim, essa plantinha, nossa, nem dá para perceber muita beleza, né? Mas parece um matinho. Mas quando você olha aqui, ó, olha só que lindeza. Que incrível essa planta. Muito bonitinha, muito linda. Aí deixa eu dar a atualização, não é uma planta vermelha, mas ela tá toda cor-de-rosa, cheia de brotinho, que é essa menina linda aqui, que é a Douglas Hutt. Olha só que lindeza. Fiz a poda, mostrei para vocês, né? Aí ainda tem algumas raizinhas secas aqui. Eu quero deixar esses tronquinhos assim. É uma planta de difícil cultivo. Por enquanto ela tá aqui nesse banco que toma chuva de lado. Porém, eu não vou deixar esse tronquinho aqui quando chover demais, porque essa daqui é melindrosa, essa é bem melindrosa. Não tá na categoria das vermelhas que eu quero mostrar para vocês hoje, mas eu queria dar uma atualização aqui do jardim. Daí eu vou mostrar umas outras também, né, como o Sempervivum aqui, que eu fiz uma aplicação com veneno mesmo, porque tava com cochonilha ali, ó. E aí quando a cochonilha fica assim amarelinha, porque ela já tá morta, ó. É um Sempervivum muito fofo, muito lindo. Deixa eu vir aqui para essa bancada. Deixa eu ver o que eu mostro para vocês aqui. Essa daqui. Ela não chega a ser vermelha, mas eu quero já ir adiantando vocês que logo eu vou fazer as podas de todas as minhas melacos que eu tenho espalhadas no jardim, para fazer um vasinho só de melaco, porque é uma planta muito, muito linda, né? No vídeo anterior até eu mostrei para vocês o meu vaso de croma, que é uma plantinha muito parecida com essa, que eu já tenho um vaso só dela. Então quero fazer da melaco também, que é muito, muito fofa. Linda, linda, linda. Olha só quem tá com flor, ó. A minha Humilis. Até tem um mosquitinho ali, uma abelhinha. É uma florzinha bem pequenininha. Olha só, olha aqui, picurrucha, bem pequena. Aí aqui eu tenho a croma. Olha aqui, ó, ela tá começando a cromar, ó. Começando a ficar variegata com o sol, quando ele tá ficando mais quente. Aí aqui tem uma vermelhinha que eu vou ter que trocar de lugar. Essa daqui é uma Sinocrássula.
índica, eu acho. Não tenho bem certeza, mas tá muito linda, né? Maravilhosa. Então, essa daqui entra na categoria das vermelhinhas que eu tenho aqui. Vamos colocar essa daqui aqui e vamos mostrar essa híbrida aqui, que essa daqui é vermelha. Só não tá aparecendo muito porque ela tá cheia de enxofre. Eu fiz a poda recentemente, aí por isso que ela tá assim, com essas folhas vermelhas aqui fora. E quando essas folhas ficam assim, ó, eu costumo tirar só quando ela tá bem seca, porque apesar dela estar assim molenga e não tá um vaso muito bonito por causa dessas folhas mais ressecadas, eu acabo deixando porque ela ainda tem nutriente para sua planta. Então, como ela foi recentemente podada, ela precisa de todo o nutriente para ela estar enraizando, né? Apesar de que essa híbrida aqui eu não encontrei dificuldade. Porém, isso é uma coisa que eu faço com todas as minhas suculentas. Folhinhas assim murchinhas eu não saio arrebentando, eu deixo, só tiro mesmo quando ela tá assim, ó, bem sequinha. Então faça isso aí, não tire, porque às vezes também no ato de você tá tirando essa folha assim, você pode acabar machucando ali e fazendo uma porta de entrada para fungos. Então deixa a plantinha quietinha. Faz a poda, toma todo o cuidado, faz aquele substrato bem camarada para ela, dá aquele carinho, replanta e deixa ela quietinha ali, que a natureza faz o resto. Lindas, né? E deixa eu mostrar a floração desse cactinho. Que fofura! Esse daqui, eu não lembro o nome dele, mas eu vou deixar na edição do vídeo que eu tenho o nome dele lá. Muito fofinho. Eu fiz o replante de todas essas plantinhas aqui, ó. Aqui, esse daqui é um Echinopsis, deixa eu ver, Calochilora. Ó, vou parar bem certinho a câmera para vocês verem o nome dele. Deixa eu ver o outro aqui. Essa amarelinha aqui, ó, que também tá dando flor, é a Prolífera. Muito fofa. E esse daqui eu acho que não tem identificação aqui no vaso. E aqui eu tenho uma que tá vermelha, olha só, ela fica num tom bronze assim, muito linda. Então eu vou botar ela nessa seleção porque ela é maravilhosa, muito fofa, né? Olha só, essa daqui é a Black Prince. Deixa eu tirar o vaso daqui para mostrar ela bem certinho para vocês. Olha só que lindeza. Ela tá com diversas rosetas. E volta e meia... Opa! Pegou um espinho ali, ó, no meu dedo. Caramba! Como é que eu vou tirar isso? Nossa, eu nem sei onde que eu encostei para ter pego esses espinhos na mão. Aí volta e meia eu tenho que vir aqui, ó, e retirar essas folhas secas aqui, ó, porque ela já deu cochonilha no tronquinho dela. E como eu quero que ela continue nessa versão, eu deixo ela assim, bem limpinha, ó, para que ela desenvolva desse jeito. Ela deu uma queimadinha, ó, mas não faz mal. E também o que eu fiz aqui para ela continuar desse jeito foi colocar esses palitos aqui para ela não cair, para ela não pender. Olha só quanta folhinha seca que eu já tô tirando aqui, ó. Então eu uso o inseticida, eu tô usando agora o Diazitop e eu faço ele mais fraquinho. Então o que que eu faço? Eu boto uma colherinha de chá para 500 ml de água, porque na verdade o Diazitop nem é um produto para planta, mas ele serve muito bem. Então ajuda muito a matar principalmente cochonilha de carapaça. Para aquelas cochonilhas gordinhas que a gente amassa com o dedo, eu uso aquela misturinha com detergente às vezes, e tem dado certo para não precisar estar toda hora fazendo aplicação de inseticida. Então essa daqui, ó, olha aqui, ó, entra na categoria de vermelhinha. Bom, pelo menos para mim ela tá vermelhinha, olha só. Olha que maravilhosa que tá essa planta. Linda, linda, né?
Então vou deixar ela aqui, porque depois eu vou fazer uma faxina nessa plantinha aqui e apoiar mais um pauzinho de churrasco, porque ela tá pendendo para cá, ó, justamente pro lado do sol, que é para lá. Deixa eu mostrar outra vermelhinha que tá mara, muito linda. Essa daqui, ó, a Honey Pink. Olha a coloração dela, que linda. Magnífica essa planta, linda. Nunca consegui fazer muda dela. Até a minha tia, ela foi lá na Duda Plantas e ela vende plantas espetaculares. Eu acho que vocês já conhecem ela, né? E ela deu a dica até para minha tia contou para mim. Aí ela falou que para fazer mudinhas de agavoide, o que você tem que fazer? Você tem que retirar a folhinha. Quando você vai replantar, por exemplo, né? Aqui no caso eu não vou mexer nela, mas assim, você retira a folha e deixa ela ficar murchinha. Quando ela ficar desidratada, você coloca no berço, que você consegue fazer mudinha das agavoide. Então essa foi a dica da Duda para minha tia, que passou para mim. Então fica aqui, ó, uma dica super especial para você tentar fazer mudinhas de agavoide. Eu vou tentar, quando eu fazer replante em alguma aqui, daí vou deixar desidratar e fazer berço com ela. E então eu mostro para vocês. Não sei quando que eu vou fazer isso, né? Porque na verdade eu nem quero mais estar fazendo tantas mudas, né? Então para mim uma ou duas já é o suficiente. Linda, né? E aí, você já sabia dessa dica de como fazer mudas das agavoide? Muito legal, né? Deixa eu tirar a folhinha daqui, botar aqui, porque daí depois eu faço a limpeza. Outra vermelhinha que precisa de um carinho de mamãe é essa daqui, ó. Essa daqui é uma híbrida de racemosa ou rosularia, muito fofa, olha só, difícil de cultivo, tanto que eu fiz várias mudinhas aqui no caule e eu tô até meio cismada de fazer a poda nela. Deixa eu tirar aqui, ó. Ó, tá vendo como sai fácil a haste floral e aí não machuca a sua planta? Ó, aqui outra haste floral. Ah, então, hoje eu tô fazendo vídeo e tô fazendo a limpeza. Então fica outra vermelhinha aqui nessa categoria linda, linda, linda. Muito fofa, né? Eu, pelo menos, sou suspeita de falar de Echeveria vermelha, principalmente essas que ficam o ano inteirinho vermelha. Eu sou apaixonada. Outra Echeveria vermelha é essa daqui, ó. Essa também é difícil de cultivo. Essa é a Echeveria racemosa. Maravilhosa. Consegui fazer uma mudinha ainda dela e eu espero que vingue. Já está há muitos anos aqui. Eu devo ter essa planta, essa daqui mesmo, há uns 4 anos aqui na minha coleção. Linda, né? E outra que também puxa para o vermelho é a Dark Flame. Olha só, linda, linda, linda. Tá tomando sol pleno por enquanto. E aí eu tô vendo o quanto que ela resiste e futuramente ela vai sair daqui do jardim e vai lá pro telhado coberto, que é lá o transparente, né? Para eu poder fazer futuramente mudinhas dela, né? Já até mostrei para vocês ela. E com certeza vai aparecer muito mais vezes ela aqui, porque eu vou estar fazendo jardinagem com vocês, mostrando as futuras filhinhas dela, né? E é muito bom fazer mudinhas, né? Principalmente de plantinha nova, assim. Porém, essa daqui não tem se mostrado difícil, não. Ela tem sido bem fácil de cultivo. Outra vermelha é essa monte aqui, ó. Aqui ela não tá muito vermelha, ela tá começando a ficar meio amarela, mas eu vou achar uma que esteja vermelha para mostrar para vocês. Kalanchoe e Vivian, olha só que lindeza e ainda super vermelhinha. Muito fofa, né? Olha só. Aqui também tem a crassula capitela, que também tá com as bordas vermelhas. Eu sou completamente apaixonada por planta vermelha. Outra vermelha também, olha aqui, ó. Olha as bordas vermelhas dela, que coisa linda. Essa daqui é a Luciae, muito fofa. E aqui é a Vivian.
E aqui eu tenho a mahogany, não podia deixar de mostrar a mahogany para mim, que agora tá mostrando umas mudinhas maiores ali, ó, tá vendo? 2 mudinhas, ai que legal que a minha menina tá me dando mudinha, olha só que linda nesse solzão. Por enquanto, várias plantinhas ainda estão sem filtro aqui. Porém, logo elas vão se mudar daqui do jardim para lá, para o sol filtrado, porque eu não quero ver queimadura nas minhas meninas. Fofa, né? Essa planta aqui é fácil de cultivo, tá? Porém, eu vou testar essa planta mãe, a maior, agora a sol e chuva. Eu só vou tomar o cuidado de colocar ela mais para cima, porque aqui é muito baixo e o Max faz xixi, então não é legal. Deixa eu mostrar aqui na casinha das suculentas, outra vermelha. Essa daqui, que tá vermelhinha. Olha que lindeza. Muito fofa, né? E aqui a Fantastic... ai, meu Deus do céu. Daqui a pouco eu lembro. Outra também que tá vermelhinha. Olha só. É a... esqueci o nome dela. Humilis. Olha só que lindinha. Acho tão lindo, florzinha assim, ó. Plantinha manchada. Acho lindo, lindo, lindo. Deixa eu dar um panorama para vocês verem como que tá aqui. Olha que lindo. E olha que maravilhosa essa plantinha aqui também, que também está vermelha. Olha só que lindeza que tá essa planta. Deixa eu ficar na frente do sol. Olha que linda. Magnífica, né? Passou a metade do inverno aqui, gostou bastante da exposição solar, tomando mais ou menos 8 horas de sol. Então, tem plantinhas que você consegue cultivar sim, com menos sol. Porém, se você ter 4 ou mais horas de sol, com certeza é melhor. Deixa eu mostrar os meus eônios kiwi. Olha que lindeza. Também estão vermelhinhos, quer dizer, não é vermelhinho, é pink, mas eu queria mostrar e eu vou mostrar. Lindo, né? Aqui, olha que linda a floração desse cacto aqui. Tá adorando esse cantinho novo. E aí, eu vou finalizar com essas 2 plantinhas aqui. Essa daqui que é uma híbrida, magnífica, né? Muito linda, não sei de quem que é híbrida, tá? E com essa outra aqui, que eu fiz o corte das hastes florais dela, plantei, mas ainda não deu nada. Então, futuramente, vamos ver se essa menina vai dar muda, às vezes no caule, ou se essas hastes florais, que agora que começou a apodrecer aqui, ó, talvez dê mudinha. Tá aqui, tá enraizada, tá pega e espero que ela dê mudinhas. Muito linda, porém ela não vai mais ser cultivada aqui. Eu vou tirar porque ela tá muito espaçosa. Opa! Ela tá muito espaçosa e tá virando para cá e a roseta tá ficando torta. Então eu não tô gostando de que a roseta tá ficando torta. E aqui tem várias plantinhas que vão continuar sendo cultivadas aqui. São poucas as que vão para lá de volta. Ó, essa daqui é daquela que eu mostrei para vocês ali, ó. Tenho 2. Lindas, né? Então, era isso, pessoal. Muito obrigada pela sua companhia. Fiquem todos com Deus. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Olha só que lindeza esse cactinho. Muito fofo, né? Aqui tá dando muda. Ai, que legal. Olha ali o pontinho, ó. Na minha bocazana. Deixa eu ver se é bocazana. É, bocazana. O outro caiu ali, ó, vou ter que apoiar ele. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se assim Deus permitir. Tchau, tchau!